Graça e paz. Tá bom. Deixa eu saudar cada um ali com a graça e com a paz do Senhor. E pode chegar aqui, irmão. Vamos estar fazendo esse momento de abertura do culto e eu quero aproveitar e passar ele aqui a palavra. Depois eu retorno. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18, para dar abertura no nosso culto. Amém? Vamos lá. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para matarem também. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e também estão buscando a minha vida para me matar. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás a rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000,
todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Irmãos, para a gente refletir em rápidas palavras nesse texto, nós estamos aqui diante de uma história, de uma narrativa bíblica, em que o contexto se trata de Deus tratando diretamente com o seu povo, o povo de Israel. Não estamos aqui falando de uma profecia contra a Síria, contra a Babilônia, não. Nós estamos em um contexto onde Deus levantou um profeta para tratar com a nação de Israel, devido à sua perversidade, devido à mistura que Israel permitiu, que o rei Acabe permitiu que ocorresse. E para começar, eu gostaria de dizer a você que o povo de Deus que faz a diferença nem sempre ou quase nunca está entre a maioria. E o que eu vejo aqui é um profeta remando contra a maré, lutando para que o culto ao Senhor Deus de Israel, ao Senhor Jeová, fosse restabelecido e os profetas de Baal e Jezabel perdesse o controle, perdesse o domínio que ela já tinha exercido por conta do marido Acabe. E o profeta Eliseu se encontra numa situação, o profeta Elias se encontra numa situação, eu diria que talvez seja parecida com a de muitos de nós aqui, vivendo num contexto em que Deus quer agir na sua igreja, quer trabalhar com a sua igreja, mas as pessoas simplesmente estão com os ouvidos tapados, com os olhos fechados e não estão ouvindo a voz de Deus, a voz dos santos homens de Deus, dos profetas de Deus, que pregam contra a idolatria, que pregam contra todo tipo de prostituição que a igreja nos últimos tempos, de uma certa forma, tem se envolvido. E o profeta, cansado por não ver os seus resultados, pois esse era o seu chamado, pregar contra uma terrível idolatria, ele começa a questionar a Deus e dizer: Senhor, eu fiquei sozinho no meio de tudo isso. Todos os teus profetas foram mortos e agora estão buscando tirar até a minha vida. E Elias entra em uma caverna para falar com Deus, mas de fato não era o mesmo Elias que queria agora fogo do céu. Não era o Elias que buscava a vida dos profetas de Baal, mas era um Elias que estava buscando o fim da sua própria vida, da sua própria existência, por ver ao redor de si mesmo tantas situações opostas à sua visão a respeito do reino de Deus. E aqui eu quero frisar mais uma vez, não estamos aqui falando de um outro reino, estamos aqui falando do reino de Israel. Estamos aqui falando da nação que Deus instituiu, que Deus estabeleceu no Antigo Testamento para fazer a diferença, para atrair as outras nações do mundo. E esse reino e essa nação, a nação de Israel, fez um pacto, fez um acordo. O rei de Israel, Acabe, casou-se com uma mulher, filha de nações pagãs, filha de uma nação pagã. E outorgou a essa mulher tanta autoridade, tanta autonomia, que ela passou a instituir o culto a Baal, que ela passou a legalizar o culto a Baal. E isso, no tempo presente, nos remete ao tipo de cristianismo que estamos vivendo, ou que está sendo pregado em muitas igrejas evangélicas. Um evangelho ou um cristianismo de concessões, um cristianismo voltado para os interesses próprios, para os interesses materiais, infelizmente, efêmeros e passageiros. E é de fato isso que a igreja brasileira tem enfrentado, é isso que a igreja brasileira tem vivido. Um conluio com um poder terreno, material, que findará muito em breve, enquanto que os verdadeiros profetas ou os remanescentes de Deus estão anunciando o Evangelho, dizendo: não se curvem perante Baal, não façam concessões com nenhum tipo de organização que visa solapar as coisas por meio da violência, mas unam-se em torno da palavra de Deus, para que o Senhor não os rejeite.
Deus está tratando com a sua igreja hoje, tanto quanto tratou com Israel no tempo do rei Acabe. O grande problema desse contexto aqui já era Jezabel. Mas na raiz de todo o problema, na raiz do mal, estava o rei Acabe. Porque ele resolveu se casar com uma mulher estranha, com a filha de povos pagãos, e resolveu instituir, deixar infiltrar entre o povo de Deus o culto a toda sorte de deuses, de divindades, que não era o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E Elias, diante disso, ele vai rogar ao Senhor, para que o Senhor limpe toda a sujeira, para que o Senhor tire os profetas de Baal, para que o Senhor faça justiça naquele povo que é o povo dele, para que o Senhor, com o seu amor, ele repreenda o seu povo e o cure da idolatria. E naquele momento, e durante o ministério de Elias, vocês, os irmãos que leem a Bíblia, sabem muito bem que Elias fez chover fogo do céu, que Elias matou os profetas de Baal, que Elias foi sustentado por uma viúva, que Elias operou milagres, mas em meio a um tempo de sequidão e de grande perseguição, o homem que fazia diferença se cansou também. E é natural que você, que me ouve nessa noite, que deseja em sinceridade do seu coração, também esteja cansado com tudo que você tenha visto, que você está vendo e ouvindo. Mas não desanime, porque o nosso Deus ainda tem os seus remanescentes. A palavra do Senhor diz que Elias pediu a morte porque disse: eu estou sozinho nessa, eu estou no fim, mas agora Senhor, leva a minha vida também. E o que o Senhor responde a ele? Eu ainda tenho 7.000 que não se prostraram. Deus ainda tem os seus. E eu espero sinceramente que o Senhor, quando vier à sua igreja, quando vier buscar a sua igreja, nos encontre como esses remanescentes anônimos. Remanescentes que não tiveram seus nomes registrados em nenhum momento na história da Bíblia, mas eram remanescentes leais ao Deus de Israel. Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz, a Tua palavra é poderosa, tão poderosa, Senhor, a ponto de dividir juntas e medulas. A Tua palavra é tão poderosa, Senhor, que é capaz de mudar, Senhor, o centro das nossas atenções e nos fazer voltar para aquilo que de fato é o Teu propósito para a nossa vida. Limpa o nosso coração de toda sujeira. Limpa o nosso coração de todo tipo de prostituição, de idolatria, de vaidades. Aquilo que não provém, aquilo que não é natural do Teu reino, porque o Teu reino é sobrenatural. E o teu reino é o reino de amor e de justiça. E a Tua palavra, Senhor, nos diz que cabe à Tua igreja implantar o reino de Deus sobre a terra. O reino de Deus deverá estar entre nós. Ajuda-nos, ó Pai, como remanescentes, nesse tempo difícil, nesse tempo árduo, pregar contra, Senhor, aquilo que se traveste, Senhor, aquilo que vem se travestindo de evangelho, mas de fato não é, aquilo que tem tentado tirar a atenção do Teu povo. Deus amado, liberta-nos do nosso próprio coração, livra-nos, Senhor, da vaidade, a vaidade que vem, Senhor, como algo aparentemente bom, que nos colocará em uma posição agradável, mas que de fato nos levará à ruína, porque o diabo também queria isso para Jesus, o Teu Filho. Eu peço nessa noite a Ti, Jesus, guarda a Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Guarda, Senhor, essa igreja que Tu instituísse aqui nessa cidade. Guarda os membros dessa igreja, os familiares dos membros dessa igreja, o pastor dessa igreja e a sua família. Guarda-nos, ó Pai, debaixo das Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Para dar início a esse momento de louvor e adoração. Hoje é um dia de celebração. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que nós possamos cantar com alegria. Amém? Levantaria
hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu não sei como é que está o teu coração acerca dessas coisas, mas meu coração ele se alegra em poder oferecer a Deus algo que eu sei que custou alguma coisa para mim, sim, mas que custou muito mais para Ele, né? Para que eu pudesse ter alguma coisa, Ele deu tudo. Então, na hora que você trouxer o teu dízimo, a tua oferta, lembra disso. Que você só tem o privilégio de devolver a Deus alguma coisa que Ele já te deu. E você pode aproveitar nesse tempo aí que você sair do seu lugar para fazer isso. E não deixa de dar um abraço a alguém aí, principalmente quem não veio com você. Tá bom? Deus abençoe. Tudo bem. Deixa eu já dar esse aviso aqui. Isso. Então tá bom. A Kelly trouxe a sacolinha, Kelly? Gente, eu quero só dar um aviso aqui, que esse aviso é importante. Como é algo que nós comumente não fazemos e estamos começando a fazer, essa sacolinha, depois que você trouxer o teu dízimo e a tua oferta, essa sacolinha vai estar passando para que aquele troquinho que você trouxe lá da pizza de sábado, alguma coisa assim, venha parar aqui e abençoar o ministério infantil da nossa igreja. E coincidentemente hoje eu esqueci de trazer a minha vaquinha, que já está bem gordinha, e ela vai abençoar muito a ofertinha que vem lá para esse ministério. E para você que tem o seu porquinho, que levou, coisa e tal, e quiser trazer, faça isso na próxima semana. Tem alguém com algum aí? Já, sim? Então tá bom. Legal. Que Deus abençoe. Isso, tá jóia. Que Deus abençoe, gente. Ele é o próprio Deus que vive
querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua ressurreição nos alcançou, Pai. E hoje nós podemos viver uma nova vida em Ti, Deus. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Assim como já foi nos chamada a atenção no começo desse culto, Pai, que nós possamos lembrar que ainda há do Teu povo lá fora, Senhor. Senhor, ensina-nos, Pai, a viver, Senhor. Lembrando sempre, Deus, que há sempre mais dos Teus esperando a Tua palavra chegar até eles, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ensina-nos, Pai, a viver como pessoas que saíram das trevas para a luz, Senhor, da morte para a vida, Pai. Muito obrigado pela Tua bondade e Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Que nós possamos aprender a Te adorar e a Te exaltar, Senhor, como Tu és, Pai. Não só nesse momento de culto, Pai, mas que a nossa vida possa ser uma vida de adoração e exaltação a Teu nome, Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade, Senhor, a Tua repreensão, Senhor. E que Teu Santo Espírito nessa noite continue nos repreendendo a fim de que nós sejamos aperfeiçoados em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai, os louvores, Senhor, e Te entregamos o restante desse culto, Pai. Amém. Você pode se sentar. No próximo sábado, que será o dia 14, nós teremos aqui o nosso bazar e ele acontecerá o dia inteiro, né? Das 9 da manhã até as 5 da tarde. E se você quiser participar, não somente vendo, né? Mas a gente está convocando também, né, Kevin? Para que todo mundo possa participar e esse bazar será feito em prol, inclusive, do Ministério Infantil, né? Para a gente terminar algumas coisas que precisam ser terminadas. Hoje eu quero conversar contigo sobre a cruz do próximo e eu. A cruz do próximo e você. Porque a gente sempre vê Deus como um Deus que pode todas as coisas. Mas esse Deus que pode todas as coisas, Ele é um Deus que encarnou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e automaticamente Ele é um Deus que se fez homem. E a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. Então nós tivemos um Deus que na pessoa do seu Filho transitou entre nós, 100% homem, 100% Deus. E nunca houve na história da humanidade um Deus que agisse da maneira como o nosso Deus. E Jesus Cristo encarnado, houve um momento, um único momento, em que, através da encarnação, esse Deus precisou de ajuda. Um Deus que não precisa do homem, precisou de ajuda. E Ele precisou de ajuda para ajudarem o seu Filho. Mas no momento que esse Deus precisou de ajuda para ajudarem o seu Filho, essa ajuda, ela não aconteceu por livre e espontânea vontade. Essa ajuda, ela só aconteceu por livre e espontânea pressão. E aí aquele ato que muita gente conhece, aquela siglazinha que muita gente conhece como AC e DC, que seria antes de Cristo e depois de Cristo, foi um ato que eu também caracterizei como antes da cruz e depois da cruz. Que foi exatamente quando o Senhor Jesus Cristo, cansado, carregando uma cruz, precisou de ajuda. E não houve ninguém que se prontificou a ajudá-lo. A não ser Simão Cirineu, que, forçado,
teve que sair de onde estava para ajudar o nosso Senhor Jesus Cristo a carregar a cruz dele. E eu creio que nessa noite o Senhor também lhe trouxe aqui para, quem sabe, colocar um Simão Sirineu no seu caminho, para que você também encontre alguém que possa carregar uma cruz que lhes tem sido tão pesada quanto aquela cruz que o nosso Senhor Jesus Cristo carregou por mim e por você. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 27. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Quando a palavra diz assim: e despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Pai querido, obrigado, Deus, pela tua palavra, e eu te peço que ela, que já vem santificada por ser a tua palavra, num momento como esse, seja explanada de forma assertiva, coerente e, sobretudo, Deus, que faça sentido para o teu povo aqui na tua casa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. É interessante que eu e você percebamos que o que está passando diante dos homens ali naquele momento é um Deus débil, teoricamente fraco, já escarnecido, cansado, e é um tipo de divindade que qualquer pessoa olhando tem dificuldade de acreditar que ali naquele momento estava passando o Filho de Deus Pai encarnado. E a debilidade de Jesus naquele momento fez com que ninguém que estivesse naquela multidão, inclusive muitos daqueles que estavam na multidão, eram pessoas que já haviam sido abençoadas por ele. Até mesmo os seus discípulos, que depois viriam a ser apóstolos, alguns deles, estavam por ali, mas aquela divindade que passava ali não representava muita coisa para aqueles que estavam observando. E então, Jesus Cristo, cansado, carregando a tua cruz e a minha, precisando de ajuda, ele não encontrou ninguém que voluntariamente o ajudasse. E quando ele caiu, Simão Sirineu foi constrangido a pegar uma cruz que não era sua e carregar. E talvez você tenha vindo nessa noite aqui à casa do Senhor, procurando por uma palavra, e a primeira coisa que eu quero te dizer é que quando você, que recebeu todos os benefícios de Deus, não for uma pessoa voluntária no processo de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e segui-lo, você verá o espetáculo da crucificação e será constrangido como Simão Sirineu a tomar uma cruz que não é tua e carregar.
Porque quando existe um propósito de Deus envolvido no processo de salvação de alguém, no processo de salvação da humanidade, quando o seu povo trabalha com mão remissa, o Senhor não vai abrir mão do seu propósito por conta do seu status quo, do seu jeito de ser, do seu modo operandi. É quando a dificuldade muitas vezes vem e a dor, ela nunca foi um instrumento de Deus para se cumprir esse jargão popular que é dito por aí: quem não vem pelo amor, vem pela dor. A dor sempre foi o último instrumento de Deus para que o ser humano entenda que ele foi criado com um propósito. E quando ele não entende esse propósito, muitas vezes Deus tem que lançar mão da dor para que ele possa entender que se ele voluntariamente não é capaz de negar-se a si mesmo, ele vai ser apanhado de alguma forma para carregar a cruz de alguém que ele poderia voluntariamente ter carregado. Quando eu não consigo enxergar a dificuldade que o meu próximo está enfrentando, eu às vezes sou captado à força pelo Senhor e eu vou levar a sua cruz. Sabe aquela dificuldade que o irmão que está sem nada em casa, muitas vezes chega aqui, está sentado ao seu lado, aquele irmão, aquela irmã que está passando por aquela crise no casamento, está só precisando de alguém que ore ou de alguém que pergunte: como é que você está? Para a pessoa poder abrir o coração, chega na igreja carregando uma cruz. Mas tem gente no nosso meio que entra mudo e sai calado. E ainda sai cantando aquela música da louca: tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos teus problemas que eu não vou ouvir, cada um com os seus problemas. Isso não é cristianismo. Às vezes, tem cristão que chega na igreja que nem gato apanhado por passarinho. Você já viu gato apanhado por passarinho? Ou pássaro apanhado por gato? Gato, quando ele pega um pássaro, eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi. E o gato pega, depois de matar o pássaro, ele começa a depenar a sua caça, ele maltrata ela, ele mete com a pata de um lado para o outro, e depois de depenar, ele não come, ele despreza. Do mesmo jeito que o diabo faz com um ou com outro irmão, que está carregando uma cruz. O diabo vem, judia, você está vendo tudo aquilo que está acontecendo, mas você não se envolve. Cada um com a sua cruz. E aí, conforme você vai discorrendo nesse texto, a palavra diz o seguinte: fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve o rei dos judeus. Como às vezes é feito com um amigo, com uma amiga sua, naquele momento em que está rolando aquele bate-papo lá naquelas rodinhas, né? Seja no trabalho, seja na escola, e o couro está comendo solto, estão falando mal do seu amigo, da sua amiga, estão dizendo do mesmo jeito que falavam do nosso Senhor Jesus Cristo: salve o rei dos judeus. E você é conivente com tudo isso.
Ao invés de tomar a cruz do teu irmão, da tua irmã e dizer, gente, não é dessa maneira. E aí você se alia ao coro e está tudo bem. E isso está acontecendo com gente que está do teu lado. E essa pode ser a realidade de uma pessoa que está aí do seu lado, que tem gente zombando dela da mesma maneira, mas você não toma partido. Você não é corpo. Você é conivente. E às vezes, Deus se transfigura na pessoa de alguém humilhado para ver se ele recebe ajuda ou se encontrará alguém que se ofereça a carregar a cruz daquele que precisa. Quantas vezes Deus se transfigura na pessoa de alguém humilhado para ver se você se posiciona e diz, não, essa cruz é minha. Eu vou carregar. E aí, eu quero dizer para você hoje com muita propriedade que a cruz foi o único elemento utilizado por Deus para dizer ao ser humano que ele, Deus, precisava de ajuda. Isso não é uma heresia. A cruz foi o único elemento utilizado por Deus para dizer para mim e para você, o meu filho precisa da tua ajuda. E naquela multidão, não houve ninguém que se levantasse e dissesse, eu fui abençoado por ele, eu o conheço, eu vou carregar a cruz dele. Eu ajudo. Lucas 9, 23, e você, se quiser dar uma passadinha lá, dar uma chegadinha lá, que diz o seguinte, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E aqui Jesus deixa claro para todo ser humano que quiser servi-lo sobre o tipo de ajuda que ele em breve precisaria. Jesus está dizendo, olha, se você quer me ajudar, você vai precisar negar-se a si mesmo e me seguir, tomar a sua cruz e me seguir. E naquele momento crucial que ele estava subindo para ser crucificado, isso aqui já havia sido dito para todo mundo, mas ninguém ouviu, porque ninguém saiu do meio da multidão para ajudar. Ou se ouviram, fingiram que não ouviram. E ajudar alguém significa oferecer o tipo de ajuda que a pessoa precisa. Porque quantas são as vezes que eu e você chegamos para ajudar alguém, mas não ouvimos o que a pessoa precisa? Já chegamos com conselho. Já chegamos com um pacote pronto e dizemos, chupa essa manga, é tua. E nós precisamos entender isso. E eu gosto de uma frase do Ed René, que ele solta num livro dele, chamado Uma Vida Vivendo com Propósito. Essa frase diz o seguinte, que quanto mais intenso o encontro, menos necessárias as palavras. Quanto mais intenso o encontro, menos necessárias as palavras. Eu sou capaz de olhar para alguém, e se eu tenho essa comunhão no Espírito com a pessoa, eu não preciso de palavras, eu simplesmente sinto o peso da cruz que aquela pessoa está carregando, e eu tomo para mim essa responsabilidade.
E para nós que somos corpo, nós precisamos entender que para sermos cristãos, nós precisamos viver o Evangelho da cruz. E eu, inclusive, criei um termo chamado crustão. Crustão é o povo que aprendeu a carregar a cruz de Cristo. Você é um crustão de hoje em diante. Se você entender essa palavra. E o que a gente precisa entender é que o carregamento da cruz é um ato doído. Carregar a cruz de alguém é algo que dói. Muitas vezes é cansativo, mas deve ser um ato silencioso. Como foi o ato do nosso Senhor Jesus Cristo, que para cumprir a profecia de Isaías, há cerca de 750 anos antes do processo da crucificação, o profeta Isaías disse: ele, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele foi levado ao matadouro e sequer abriu a sua boca. E para você ajudar, para você carregar a cruz de alguém, você precisará muitas vezes usar o silêncio. Simplesmente negue-se a si mesmo, mate a sua vontade de falar, mate a sua vontade de aconselhar e pura e simplesmente carregue a cruz em silêncio. Quando seu irmão compartilhar algo contigo, aprenda a silenciar e orar. Esse é o Evangelho da cruz. E a orar no secreto. Porque tem muita gente que diz: fulano está precisando de oração. Olha só. E aí daqui a pouco a igreja inteira está sabendo. A gente precisa carregar a cruz do outro em silêncio. Cuspiram nele. E tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe suas próprias roupas. E então o levaram para crucificá-lo. E às vezes eu vejo, nesse invernão aí, eu vejo pessoas na rua, muito mal vestidas, pessoas que já perderam tudo, até mesmo a sua dignidade, mas não é contigo, não é comigo, que nem exatamente agora, pouco antes do culto, porque quando a nossa igreja está de portas abertas, é incrível como as coisas acontecem aqui. E pouco antes agora de começar o culto, chegou um catador ali, catador de latas, estava na latinha dele lá, não sei o que ele ia fazer depois com aquelas latas, mas isso não me compete. Mas ele falou que estava com fome. E aí eu olhei para aquele homem, corri aqui dentro, abri minha carteira e decidi carregar a cruz dele. Ó, vai lá, vai comer alguma coisa. Quanto tempo você não faz isso com alguém? Quanto tempo você solidariamente, quanto tempo faz que você não carrega a cruz de alguém? O oposto de amor, de ódio, não é o amor. O oposto de amor não é ódio.
O oposto de amor é indiferença. Não me importa. A cruz é tua. Carrega você. E você só está precisando perguntar qual é a cruz que o teu irmão está carregando e se mostrar solidário. E depois de Cristo ter carregado aquela cruz solitariamente, na sociedade moderna, não se precisa mais carregar cruz solitariamente. Cruz pode ser carregada solidariamente. Uma vez ela foi carregada solitariamente. Hoje ela pode ser carregada solidariamente. Só precisa de cristãos dispostos. Só isso. E o que a gente às vezes esquece é que a cor do sangue que está por debaixo da pele de qualquer um aqui é a cor do sangue de Jesus. Mas às vezes eu acho que eu tenho sangue azul, eu tenho sangue nobre, eu não preciso me envolver com aquilo que está acontecendo com o meu irmão. Às vezes eu entro naquele sistema de karma, e aí eu começo a olhar o meu irmão como um Dalet, ou seja, um pária da sociedade, e que eu não me envolvo com os problemas dele. Isso é um sistema hindu, né? Em que você divide uma sociedade por casta, e aí os mais nobres que têm sangue azul não se envolvem com os Dalits, que são os párias da sociedade. E aí nós vamos vivendo um evangelho sem cruz. Nós vamos vivendo um evangelho sem envolvimento. Nós vamos vivendo um evangelho sem renúncia. Nós vamos vivendo um evangelho sem rendição. Esse tipo de evangelho é um evangelho fake. É um evangelho que rola muito nesse negócio aí de internet. Mas não é o evangelho da cruz. E eu vejo terrivelmente, é uma coisa horrorosa no nosso país atualmente, né? Que um se divide para a direita, outro vai para a esquerda, mas o evangelho da cruz é um evangelho que tem uma posição de centro-alto, ele não tem posição de direita ou de esquerda. E aí um que está na esquerda acha que está certo, o outro acha que está na direita, está certo, e aí quem acha que está certo não se envolve e o evangelho de centro-alto é esquecido. Eu preciso apontar para o alto. É isso. Eu gosto também de Roy Hession, um livro dele chamado A Senda do Calvário, que diz o seguinte: se eu preferir o meu caminho ao caminho de Deus, é evidente que também eu estou proferindo o meu próprio caminho ao do meu próximo. O homem não afirma sua independência de Deus para tornar-se dependente do seu semelhante, a menos que não o possa evitar. Orgulho. Orgulho. Isso aqui, traduzindo, é orgulho. Eu não dependo de Deus para não depender do meu próximo. O nome disso é orgulho. E uma coisa que eu tenho para dizer é que se você não carrega a cruz do teu irmão,
você não carrega a cruz de Cristo. O evangelho que você está vivendo não é o evangelho da cruz. É o teu próprio evangelho. E eu canso de falar aqui, não me cansarei de falar essa frase, de Gabriela Mistral. Eu procurei a Deus e não encontrei. Procurei o meu próximo, nos encontramos os três. E você vai encontrar Deus carregando a cruz do seu irmão. Tem gente que fala para mim, pastor, eu não sinto a presença de Deus, pastor, eu não sei o que é esse negócio de ter o toque do Espírito na minha vida, pastor, como é que é isso? Carrega a cruz do teu irmão e você vai entender. Começa a carregar a cruz do outro, começa a carregar uma cruz que não é tua, porque a palavra de Deus diz que o próximo, você deve amar o próximo como a você mesmo. E você não sente a presença de Deus porque você não carrega a cruz do teu próximo. E eu quero te dizer, para você notar, que a provisão do Senhor para o ser humano também acontece quando ele carrega a cruz de alguém. Deus muitas vezes não pode te abençoar porque você está ocupado demais com as tuas coisas e você não tem tempo para carregar a cruz de alguém. E aí não tem como ele abençoar, porque a palavra deixa muito claro, Amós 3:3, como poderão andar dois juntos se não houver entre eles comum acordo? Se não tem cruz, não tem evangelho. Tem acordo com Deus nesse negócio? Não tem. E o pastor também sofre. E eu lembro muito bem quando eu vim de Brusque para Balneário, um período assim difícil. E nessas conversas pastorais eu encontrei o pastor Silas. E depois de uma crise ministerial, eu conversando com o pastor Silas, ele voluntariamente pegou a minha cruz e disse: vamos caminhar. Naquele momento para mim foi tão sublime que eu não precisei pedir a ele para carregar minha cruz. Ele voluntariamente disse: vamos caminhar. E sentamos para tomar um café e nos alinhamos, e tendo sido tratado e tendo alguém para carregar minha cruz, logo depois eu assumi os jovens. E restaurado, eu pude estar apto a servir a essa igreja como estou servindo até hoje. Porque alguém, sem ser constrangido a isso, decidiu carregar a minha cruz. Dorothy Sayers, ela diz o seguinte, num livro de John Stott, e esse livro é O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Ela diz o seguinte: o trabalho não é primariamente algo que fazemos para viver, mas a coisa que vivemos para fazer. O trabalho não é primariamente algo que fazemos para viver, mas a coisa que vivemos para fazer. Você foi feito para carregar a cruz. Ponto. Eu fui feito para carregar a cruz. Ponto. E a coisa muito interessante que eu quero te dizer nessa noite, que pode parecer hilário, mas você só
só encontrará o propósito da sua vida e será completamente feliz. Aquilo que você está buscando como felicidade, você só vai alcançar quando você decidir carregar voluntariamente uma cruz que não é sua. E às vezes as pessoas cochilam. E lá em 2 Samuel 11, dever de casa para você, você vai ler a história do rei Davi, que era o cara. Ninguém até hoje recebeu o título que esse camarada recebeu, que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas houve um momento em sua vida em que os homens saíram para a batalha, e aí de repente estava tudo bem, e ele decidiu parar de carregar a cruz. Então, Betseba vai lá, começa a se banhar, e ele está no terraço olhando, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Ele diz: de quem é essa mulher? Ah, essa é de Urias, coisa e tal. Traz aqui para o meu harém. Não estou satisfeito com todas as que eu já tenho, então manda trazer ela. E eu e você conhecemos a história. O final da história é que a partir do momento que Davi deixou de carregar a cruz, a bobeira entrou, o pecado também, e Davi caiu. E isso acontece com muitos de nós. E esse é o ponto que nós chegamos quando deixamos de carregar cruz. E quase para finalizar, ao saírem, encontraram então um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. E Jesus um dia encontrou você, mas você só encontrará Jesus carregando uma cruz que não é sua. Sabe essa coisa de Jesus encontrou você, mas você ainda não encontrou Ele. Mas você não encontrou Ele porque você não está fazendo as coisas dEle. E se está, de repente, você pega a cruz e já que ela está muito pesada, eu vou serrar um pedaço e vou carregar uma cruz cortada, fica mais leve, né? Mas essa não é a cruz de Cristo, essa é a sua cruz. E eu quero dizer que sempre que a centralidade da cruz é tirada da vida de alguém, o fracasso é certo. E o que está faltando para mim e para você é conseguir olhar as coisas sob a lente certa. Eu preciso olhar as coisas através da lente da cruz. E John Maxwell, um grande líder da atualidade, para esse princípio da lente, ele diz o seguinte: quem você é determina a sua maneira de ver tudo à sua volta. Não dá para separar a sua identidade da sua perspectiva. Tudo o que você é e toda a experiência que adquire dá o tom das coisas que você vê. É a sua lente. Aquilo que você é determina o que você vê. E você só não consegue ver a cruz de alguém porque você está sempre olhando sob a tua ótica. O segundo princípio, também da mente, não são as coisas à nossa volta que determinam o que vemos,
e sim o que há dentro de nós. Eu não consigo enxergar a cruz do meu próximo, porque dentro de mim há tanto egoísmo que eu não consigo perceber o que se passa com mais alguém além de mim. E o terceiro princípio da lente: a maneira como você vê a vida é resultado de quem você é. Eu não consigo enxergar a cruz porque eu não sou da cruz. A palavra de Deus é clara quando ela diz: eis que já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não consigo enxergar a cruz do meu próximo, porque eu não me sinto suficientemente amado a ponto de crucificar o meu eu para que alguém se sobressaia além de mim. E eu quero finalizar com uma frase de A.W. Tozer que diz o seguinte: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido. E ninguém notaria a diferença. Parafraseando Tozer, se Deus retirasse a cruz deste mundo, parte daquilo que a igreja está fazendo iria prosseguir como se nada tivesse acontecido e pouquíssimas pessoas notariam a diferença, que é o que está acontecendo na atualidade. Eu tenho visto muito evangelho sendo pregado sem cruz. E a novidade que eu tenho para te dizer nessa noite é que não existe evangelho sem cruz. E eu pedi para o Ziel que ele separasse uma música, que eu não sei se ele está pronto. E eu quero que você ouça essa canção com muito carinho. Essa canção é uma canção dos Arrais, chamada Ele É. E você vai ver que Ele sabe quem você é. Ele sabe se você está carregando a cruz dele ou não. Mas esse Jesus que está sendo apresentado para mim e para você nessa noite é o Jesus da cruz, que tira os pecados do mundo. Ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. E Ele quer sim, por intermédio dos elementos aqui presentes nesta noite, derramar um pouco mais da vida dele sobre a sua vida, para ver se eu e você nos alinhamos com o propósito dele e passamos a viver o Evangelho da cruz.
depois você pode ouvir. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida a água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. Esse é um momento de cruz. Quando alguém não consegue, alguém se move e diz: eu estou contigo. Vamos tentar novamente? Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo
Gente, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Que nos ajude diante de tanto poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a carregar a nossa cruz e a cruz daqueles que amamos. Não existe evangelho sem cruz.